Bom dia, turmas. Tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui hoje para a gente corrigir o exercício da última aula sobre sujeito e predicado, né? Nós já estamos estudando os termos essenciais da oração, não é? E vimos também já a frase, oração, período simples e período composto, não é? É um assunto que não é muito fácil, mas precisa de um conhecimento prévio sobre o que é oração, frase, né? E a gente viu isso já. Na última aula a gente passou esse exercício, né? Porque a gente estudou sobre sujeito e predicado, né? Os primeiros conceitos. E aí a gente fez algumas perguntas para vocês e a gente vai ver agora, tá? A primeira pergunta que eu fiz para vocês era: defina o que é sujeito, né? Defina o que é sujeito da oração. Então, toda a oração ela tem dois termos, ela se divide em duas partes, que nós chamamos de termos. Essas duas partes, não é o sujeito e o predicado. E o que é o sujeito da oração? O sujeito da oração é aquela parte, né, da oração da qual se declara algo e com a qual o verbo concorda. Então, quando eu estou falando de algo na oração, esse algo é o sujeito. Então, se eu digo assim, Maria foi comprar pão, eu estou falando de quem? De Maria, certo? Então, Maria é o sujeito da oração. Foi é o verbo e concorda com Maria, né? Então, terceira pessoa do singular, o verbo também fica na terceira pessoa do singular. Então, sujeito é aquele termo da oração do qual se declara algo e com o qual o verbo concorda, né, em número e em pessoa. O que é predicado? É a outra parte da oração, né? Que traz a informação sobre o sujeito. Maria foi comprar pão, o sujeito é Maria. Ela foi fazer o quê? Ela foi comprar pão. Então, essa parte foi comprar pão é o predicado, porque traz a informação do que Maria foi fazer, não é? E o verbo faz parte do predicado, tá certo? Então, o predicado é o termo da oração que traz uma informação sobre o sujeito. Então, nós temos aí uma oração. Maria foi comprar pão. Você tem Maria, sujeito, e foi comprar pão, o predicado, tá certo? A partir disso, nós pedimos para vocês identificarem o sujeito e o predicado de cada oração abaixo. Na primeira oração, nós temos: os meninos estão na quadra. Estamos falando de quem? Dos meninos, não é? Então, os meninos é o sujeito. E o que eles estão fazendo, né? Onde eles estão é o predicado. Estão na quadra, certo? O verbo estar faz parte do predicado. Então, sujeito, os meninos, predicado, estão na quadra. O enxame entrou na colmeia. Quem é o sujeito? Estamos falando do enxame. Entrou na colmeia é o predicado. Então, nós temos aí uma oração e ela se divide em duas partes, certo? Então, na oração sempre vai ter essas duas partes, sujeito e o predicado. Letra C. Algumas famílias passeiam pelo parque. Estamos falando de quê? De algumas famílias. E o que elas fazem? Passeiam pelo parque. Então, algumas famílias é o sujeito e passeiam pelo parque é o predicado, certo? Letra D. Diversas crianças jogam bola no campinho. Sujeito, diversas crianças. Predicado, jogam bola no campinho. Então, a gente está falando de diversas crianças e o que elas estão fazendo. Então, diversas crianças é o sujeito. O que esse sujeito está fazendo? Jogando bola no campinho. É o predicado. Ok? Letra E. A cidade parece vazia. Certo? Estamos falando de quê? Da cidade. E o que ela parece? Parece vazia hoje. Então, a cidade é o sujeito e o predicado parece vazia hoje. Letra F. O sol desponta no horizonte. Estamos falando de quem? Do sol. E
o predicado desponta no horizonte. A gente está dizendo o que ele está fazendo, certo? A informação sobre o sujeito. Então, o sujeito, o sol, desponta no horizonte, é o predicado. E, letra G, eles saíram mais cedo da academia. Sujeito, quem saiu mais cedo da academia? Eles. Predicados saíram mais cedo da academia, ok? Então, sempre que a gente quer saber quem é o sujeito, a gente pergunta quem ou o que. E aí a resposta é o sujeito, né? Saíram mais cedo da academia. Quem? Eles, sujeito. Nós iremos ao cinema hoje, a letra H. Quem irá ao cinema hoje à noite? Nós. Então, nós é o sujeito. Iremos ao cinema hoje à noite é o predicado. Então, sempre a oração ela vai ter essas duas partes, nós chamamos de termos essenciais, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade hoje falando sobre os tipos de sujeito, né? De que forma o sujeito ele pode aparecer na oração, ok? Tenham todos um bom dia e até a próxima.